Olá, meu amigo. Olá a todos que nos acompanham presencialmente na Mansão do Caminho, virtualmente pelos canais de transmissão. Queria, antes de mais nada, agradecer ao convite que novamente me permite estar aqui, ainda que à distância, né, vencendo aí as distâncias geográficas, e dizer da minha alegria, da minha felicidade de poder estar aqui junto com vocês nessa noite. Que Jesus nos abençoe e nos inspire nas reflexões. Muito obrigado, Gustavo, pela sua apresentação. Nós temos aqui a nossa equipe de apoio. Aqueles que quiserem fazer perguntas, caneta, papel à disposição, fiquem à vontade, né? Nós já temos algumas perguntas que nos chegaram aqui pelo YouTube, né? Eu vou fazer a primeira pergunta para o nosso irmão, Gustavo, né? É uma pergunta de Manuela, Gustavo. E ela diz o seguinte: como saber se estamos com um processo obsessivo? Quais são os sintomas? E qual seria o tratamento? Vou repetir a pergunta. De Manuela. Como saber se estamos com um processo obsessivo? Quais são os sintomas? E qual seria, então, o tratamento? Vamos lá. Eu creio que o tema da obsessão é talvez um dos mais comuns na nossa vida, né? A gente pode entender aqui desde um nível de influenciação, e já explico o que é a diferença, né, de uma influência para uma obsessão. A gente poderia pensar que desde um nível de uma influenciação até o nível de uma obsessão mais grave, porque todos esses temas são muito recorrentes na nossa vida. Quando a gente diz influenciação, a gente está dizendo de uma coisa que não é uma ação persistente, né? Quando o Kardec vai definir obsessão, ele coloca a palavrinha ação, as palavrinhas ação persistente para definir, né? Ele diz assim que a obsessão é uma ação persistente e maléfica que um espírito faz sobre outro, né? Mas a gente tem as influenciações, né, que são muito corriqueiras no nosso dia a dia, e as obsessões. Kardec vai classificar em 3 níveis de obsessão, no Livro dos Médiuns e também no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no finalzinho, sobretudo, né, ele vai comentar ali na hora de fazer as orações, né, colocar as orações. A gente tem basicamente 3 níveis de obsessão: a obsessão simples, a fascinação e aquilo que a gente pode chamar de subjugação ou até mesmo uma possessão, mas num sentido, sempre num sentido de prejudicar o outro, né? E como que a gente identifica? Para cada nível vai ter um sintoma ou vai ter um grupo de sintomas diferente, né? Quando a gente está falando de uma influenciação, aí a gente vai notar assim, alguns sentimentos, algumas ideias que nos são um pouco estranhas ou são ideias que não são exatamente benéficas. Então, são sentimentos que não são benéficos, às vezes sobre uma pessoa, às vezes sobre uma situação, mas que se a gente se concentrar ali, fizer uma oração, mudar um pouco a vibração, a faixa de pensamento, a gente consegue desvencilhar. Geralmente essas influenciações, elas são mais simples mesmo, e elas vêm às vezes com um objetivo muito particular, muito específico, mas não é nada pessoal, né? A obsessão, quando vai para o nível de uma obsessão, começa a ficar um pouco mais é, particular a coisa com a pessoa, né? Entre o espírito e a pessoa, porque já diz dessa ação persistente. Então, os sintomas ali da influenciação poderia ser um pensamento negativo, um pensamento pessimista, algum sentimento menos feliz sobre alguém, né? Isso pode evoluir depois para uma obsessão, que é muito importante a gente pontuar isso, né? Nenhuma obsessão ela começa numa subjugação, por exemplo. Toda obsessão ela começa aos pouquinhos ali, com uma mera influência, e depois vai tendo portas abertas, né? No interior, no mundo interior da pessoa, e o espírito consegue ir adentrando, né, a psique e montando ali toda a sua ação, né, a sua influência. Quando a gente está falando de uma obsessão simples, nós estamos falando de uma ação um pouco mais persistente, então talvez um sentimento mais agravado, um desânimo,
um desânimo mais forte, um desânimo que às vezes me impede de fazer alguma coisa boa, né, para mim ou para os outros. A gente pode pensar um sentimento menos feliz, mais persistente, que me faz tomar alguma ação. Quando a gente está falando de um médium, talvez o Kardec vai dizer ali no livro dos médiums, né, uma obsessão simples é um médium que costuma dar passividade apenas para um espírito. Então, os sintomas são variados, mas eles estão todos na ordem de sentimentos e ideias menos felizes. São sentimentos ou ideias que buscam prejudicar alguém, buscam me tirar da tarefa que eu estou fazendo. E isso a gente vai notar muito quando a gente quer fazer alguma coisa no bem, seja pessoal ou seja institucional, né? Algum trabalho que a gente queira se envolver, algum estudo, algum projeto, né? A gente vai notando essa ação mais persistente. Quando a gente vai para a fascinação, aí costuma ter um sentimento de ninguém me entende, ninguém me aceita, eu sou muito melhor do que essas pessoas que estão aqui, tá todo mundo contra mim. Esse sentimento que vai me afastando de um grupo e me gerando uma repulsa, né? Kardec vai dizer que essa é a obsessão mais difícil de lidar. Por quê? Porque a pessoa jura que está todo mundo errado e ela está certa. Tá todo mundo equivocado, tá todo mundo com algum problema pessoal para com ela, e ela é que está acima de todos, ela é que é perfeita, então ela muitas vezes se afasta. Isso a gente vê, às vezes, em médiums, né, que assumem tarefas de um alcance maior, às vezes expositores espíritas, às vezes diretores de casas espíritas, ou em outros âmbitos também da vida, né, a gente vê pessoas que se acham acima de todas. Essa é a grande característica da fascinação e um grande alerta para nós. Por quê? Como Kardec disse, o fascinado não se julga obsediado. Por isso é tão difícil de tratar. Se você falar para um fascinado que ele está obsediado, ele vai cortar as relações com você. E isso deve vir para nós, não para a gente insistir necessariamente com alguém que está passando por esse processo, mas para a gente despertar, porque é muito difícil. Os espíritos, eles sabem como fazer, né? Eles sabem como entrar no nosso mundo, no nosso coração, né? Vamos dizer assim, e nos influenciar. E por fim teria a subjugação, que aí já são aqueles casos que a pessoa, Kardec nas obras vai dizer assim, ela quase perde o livre-arbítrio. Então são aquelas pessoas com um delírio psicológico muito intenso, que tomam ações assim que muitas vezes nem se lembram, né, de terem feito. Então, aí já são casos em que um terceiro tem que entrar na situação para poder auxiliar, porque os sintomas se agravam muito, né? A pessoa ela não consegue por si só buscar ajuda, ou ela não consegue por si só perceber a situação em que está e ela precisa de uma intervenção. Então, assim, os sintomas variam muito, mas vão estar sempre na ordem ali dos sentimentos e das ideias, para nos dar uma dica de que tem algum processo ou de influenciação ou de obsessão em curso. E a maneira de evitar, ou a maneira de trabalhar, né, essa situação ou esse desafio, tem muitas formas também, mas eu vou destacar aqui três maneiras que eu acho que são, não sei se as principais, mas talvez as que a gente mais vê nas obras, né? Que é a oração. A oração. E aqui eu acho bonito, eu acho que o Espiritismo apresenta a obsessão de uma maneira muito bonita, porque se nós formos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é a última parte das orações do capítulo 28, nós vamos encontrar a oração pelo obsessor. Isso é muito bonito. Porque o Espiritismo não vê o obsessor como um inimigo que eu quero tirar da minha vida. Vê como um irmão perdido que eu preciso ajudar a direcionar. Então, lá no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo, até fica aí, né, a recomendação, caso queiram, há uma oração a ser feita pelo obsessor. Há uma oração feita pelo obsediado e há uma oração que o próprio obsediado pode fazer, né? Então, a oração se destaca aí como um grande um remédio, né? E também uma profilaxia para a questão da obsessão. O trabalho constante no bem.
porque o trabalho vai nos ajudar a lidar com muitos sentimentos de culpa, com muita ociosidade que muitas vezes abre porta para obsessão, e vai nos dar um propósito bom de vida, um propósito bom de ação, né? O trabalho, aqui estamos falando do trabalho em prol de alguém, né? O trabalho efetivamente em prol de um ser, de uma outra pessoa, porque esse trabalho ele vai nos ocupar de uma maneira, vamos dizer assim, de uma maneira profunda, porque vai trabalhar a nossa natureza mais íntima, que é a natureza espiritual. Então, o trabalho no bem, né, o trabalho em prol das pessoas, porque isso vai nos ajudando de diversas maneiras, seja essas como falei, seja no sentido da própria reforma íntima, né, porque os obsessores, os espíritos que querem nos influenciar para o mal, eles vão nos pegar justamente onde a gente não está bem, né? Onde a gente tem uma porta aberta ali, pode ser culpa, pode ser vaidade, pode ser apego financeiro, enfim. Os obsessores vão pegar alguma fraqueza nossa e o trabalho no bem vai nos ajudar a trabalhar isso, a mudar essas questões, né? E, por fim, a gente destacaria o estudo. O estudo como sendo a maneira de eu olhar para mim com vistas na minha melhoria. Né? Um estudo tanto de autoconhecimento, como também das boas obras, porque é preciso aproveitar a experiência daqueles que vieram antes de nós e que deixaram, né, que deixaram o conhecimento já exposto, explicado, para que a gente também possa adiantar o nosso processo de transformação. Então, como evitar? A oração, o trabalho e o estudo. Muito obrigado, Gustavo, pela resposta ampla e abrangente. Eu diria que nos dias de hoje a humanidade parece que está num processo coletivo de obsessão, né? Nós verificamos esses distúrbios internacionais, não somente no Brasil, né? Mas internacionalmente. É como se fosse uma invasão, né? Ou uma invasão coletiva, proposital, dirigida às mentes das criaturas humanas, criando um distúrbio e uma perturbação coletiva, né? E muitas vezes é bastante difícil, que nós estamos mergulhados dentro desse meio, nós mantemos um equilíbrio mental, porque de uma forma ou de outra, estando mergulhados, nós somos influenciados pelo meio e pelas mentes que criam estados de perturbação coletiva. A nossa mente, ela é uma propulsora de energias, que nós lançamos os bons pensamentos, os maus pensamentos, as ideias. Somem-se a isso também as mentes dos desencarnados, que é uma população muito maior do que a população terráquea nos dias de hoje. Então, o volume de mentes desencarnadas influenciando o meio físico é muito grande, somados naturalmente aos pensamentos e às ideias não somente dos encarnados, como dos desencarnados. Então nós estamos mergulhados numa densa névoa de sombras e naturalmente nós, de uma forma ou de outra, nós somos continuamente influenciados. Não há como fugir, né? Não tem como se isolar, né? O que nós podemos realmente, muito bem recomendado pelo Gustavo, é a prece, oração, os bons costumes, a boa conduta, a boa moral, as boas palavras, os bons pensamentos, os bons relacionamentos, né? A boa leitura, tudo que edifique, né? Porque, por menor que seja a força do nosso pensamento, no contexto geral sempre vai fazer diferença, no somatório, né? Quando nós entramos nas instalações, na Mansão do Caminho, muitas pessoas me dizem que se sentem diferentes, se sentem com um sentimento profundo de paz,
de harmonia, de tranquilidade, não sabem expressar da onde vem e como sentem isso. Mas a verdade é que isso existe, né? Esse cenáculo, essas paredes, elas ficam impregnadas de oração, de prece, de bons pensamentos. Então a instituição como um todo tem essa cúpula de proteção do trabalho do bem. É isso que nós temos que fazer. Montar essa cúpula nos nossos lares, no local que nós trabalhamos, no automóvel que nós estamos dirigindo, sempre procurar nos envolver e criar uma proteção para a gente, nesse mar de ondas e de sombras que nós estamos mergulhados, como se fosse um escafandro, onde a gente vai caminhando, mas mais protegido pela nossa própria mente, né? Dessa forma nós conseguimos evitar os processos obsessivos, né? E as influenciações espirituais que nos seguem e nos perseguem no dia a dia da nossa existência. Gustavo, ainda dentro do tema da obsessão, há uma pergunta aqui do público muito interessante. Ela diz o seguinte: é possível uma pessoa espírita que frequenta e trabalha na instituição estar obsidiada? Como é que nós podemos perceber e detectar isso? Vou repetir a pergunta. É possível uma pessoa espírita que frequenta, trabalha na instituição estar obsidiada? Como é que nós podemos detectar e perceber esse processo obsessivo? Perfeitamente. Não há nada que nos blinde 100% da obsessão, né? Até mesmo médiums, né, que trabalham quando os espíritos vão falar sobre a obsessão, e ali no livro dos médiuns, né, e falar muito sobre a obsessão em médiums, é dito assim, o médium perfeito seria aquele que fosse menos tentado pelos espíritos, né? É aquele que fosse menos enganado, aquele que não é tentado ou não é enganado de jeito nenhum. É o menos, né? É o menos tentado, é o menos enganado. Ali dizendo que todos nós vamos sofrer os processos de influenciação, porque aqui talvez valha tocar um ponto que é assim, o que é que nos permite passar pelo processo da obsessão? Não é falta de proteção, não é falta de Deus, não é falta de oração. O que nos permite passar pelos processos de obsessão são as nossas dificuldades morais, né? São as portas que nós temos abertas no nosso coração. Aí pode ser pelo desânimo, pode ser pela vaidade, pode ser pela inveja, enfim, sentimentos que estão em nós, né? Querendo ou não, estão em nós. Então, um companheiro que trabalha no espiritismo, seja em qual posição for, seja a pessoa que está indo dar o passe, seja a pessoa que faz a palestra, a pessoa que dirige a casa espírita, enfim, todos nós somos sujeitos a passar pelos processos obsessivos. E eu diria que, sobretudo, os que trabalham no bem, né? Porque os que tentam fazer alguma coisa, porque como o processo obsessivo ele traz um caráter assim de algum passado daqueles dois envolvidos, né, ou daquele grupo envolvido, muitas vezes traz esse quesito. Quando nós estamos fazendo algo no bem, nós estamos atrapalhando, né, os obsessores, nós estamos atrapalhando a ação deles sobre nós e sobre os outros. Então é muito natural que os ataques venham e é muito natural que eles se instalem, né? Que acabem por achar aí brechas, seja no nosso coração, seja na nossa mente, acham brechas e se instalam. E aí, assim, a gente pode notar é, ou a pessoa que começa a querer deixar o trabalho, né? Ela desanima, ela acha que está tudo errado, ela acha é, que aquele trabalho não está sendo efetivo para ninguém. Então começa a pôr defeito demais. Isso é um sinal de alerta, né? É claro que muitas vezes o trabalho está imperfeito, o trabalho pode melhorar, é claro. Mas a pessoa que só vê defeito, a pessoa que só vê problema, a pessoa que é um sinal aí que tem alguma coisa que a gente precisa olhar com mais cuidado.
E às vezes isso, né? Eu mesmo já passei por isso, de olhar trabalhos e falar assim, nossa, tá tudo errado, tem que mudar tudo. Falei, opa, peraí, como assim tá tudo errado, né? O trabalho tem 5 anos que tá acontecendo, como é que tá tudo errado? Não pode, né? Tem alguma coisa aí. A gente vê sentimentos assim, muito exacerbados, muito desequilibrados, né? E aí, claro, a gente poderia avançar aí pensando até, por exemplo, uma fascinação, que também estamos todos sujeitos a passar, muito naturalmente, é a pessoa que começa a ser muito autoritária, que acha que tudo tem que ser do jeito dela. Esses são sinais aí que a gente precisa estar atento. Um médium que vai dar uma comunicação e a comunicação, às vezes, de mentores, né, ou guias espirituais, enfim, mas a qualidade da mensagem não condiz com aquele que a assina ou aquele que quer parecer que é, né, enfim, e o médium reluta e ele quer de todo jeito que todo mundo acredite que aquela mensagem é de tal espírito porque foi através dele, não sei, enfim. Esses são pontos aí de atenção, né? Porque a gente, volta a dizer, sobretudo observar em nós mesmos, né? Quão quanto nós temos alimentado de sentimentos e de pensamentos que não condizem com os propósitos da doutrina espírita, em nome, muitas vezes, da própria doutrina, né? Que a pessoa diz assim, não, mas eu estou falando isso pelo bem da doutrina espírita, e no final das contas é alguma coisa muito fora ali do que a doutrina prega. Então, acho que seria esses os pontos, assim, para não me alongar muito na resposta, seriam o que eu destacaria, né? Às vezes um desânimo, às vezes uma vontade de afastar, às vezes esse pensamento de que está tudo errado, ou às vezes esse autoritarismo, né? Seja na direção, seja no médium, enfim, que acha que todos têm que simplesmente seguir o que ele está falando, porque é ele que está falando, né? São sinais de alerta aí para nós. Muito obrigado, Gustavo. Você trabalha na área de tecnologia, na tecnologia da computação. Isso. Eu me lembro que Isso. nos anos 90, entre 80 e 90, nós tivemos nos congressos espíritas aqui no estado da Bahia, que era o presidente era Adilto Bugliese, nós tivemos a apresentação a respeito de transcomunicação instrumental, né? E um irmão nosso lá de Feira de Santana, o Clóvis Nunes, era um especialista na área e fez, digamos assim, até experimentos durante o congresso, né? Hoje eu também vejo o nosso irmão Luiz Ru envolvido também na área de transcomunicação experimental, e eu vi que a tecnologia que ele está usando nessa comunicação com o mundo espiritual, através de instrumentos, ele já teve uma evolução diferenciada. Eu vi que ele está utilizando um outro tipo de equipamento, usando gases especiais, onde a gente pode perceber a modelagem do rosto dos espíritos, né? Também ouvindo as vozes, e ele tem desenvolvido esse trabalho com bastante intensidade junto com a família, né? Então, a pergunta que nos chega aqui do público é a seguinte: tem se falado do uso de tecnologia para estabelecer comunicação com os espíritos. Esse é um recurso que será utilizado pelos espíritos superiores? Qual seria, Gustavo, a tua opinião em relação a essa futura perspectiva de comunicação espiritual, ou essa comunicação com o mundo espiritual, sem o concurso dos médiuns? Nós passamos por uma tecnologia de inteligência artificial e nós estabelecemos o contato com o mundo espiritual de uma forma diferenciada. Será que essa realidade vai ser possível no futuro? É uma ótima pergunta. Eu acredito que não há nada que impeça, né? Acho que, sobretudo, vendo aí como a tecnologia, como a ciência se desenvolveram, né? Um encadeamento que certamente é guiado pela espiritualidade superior. Você estava aí a minha área de atuação, a tecnologia, trabalho com desenvolvimento de inteligência artificial e é incrível, porque na área de inteligência artificial nós usamos conhecimentos e coisas que foram descobertas no século XVII, no século XVIII. E a pessoa que descobriu isso, de modo algum, ela tinha noção de que 200, 300 anos depois, aquilo permitiria os sistemas que temos hoje.
O que diz para nós que esse desenvolvimento tecnológico, ele é guiado pelo Cristo, ele é guiado pela espiritualidade superior, ainda que para nós seja uma coisa meio que ou uma coincidência ou algumas coisas que vão surgindo meio de repente, né? Então eu acredito que possa ser, né? Não conseguiria afirmar assim com certeza, mas acredito que tem toda a possibilidade de algo ser descoberto como que por acaso, né? Ou nos experimentos citados aí pelo marido do Luiz Hu, que a própria espiritualidade vai orientando ele, né? Fala assim, olha, faça assim, né? Mude isso, e aí ele vai adaptando ali para poder conseguir comunicações melhores. Eu acredito que sim, que a tecnologia pode acabar nos permitindo essa comunicação, pensando aí também uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, que é a mensagem chamada Intuição. E o Emmanuel vai sutilmente dizer para nós que a intuição é a mediunidade do futuro. Como dizer assim, todos nós vamos trabalhar a intuição, e aí fica nas entrelinhas, né? Por que a intuição? Por que apenas a intuição? Né? Como dizer assim, as comunicações vão se dar de outro modo, né? Vão se dar aí por outras vias, quem sabe a tecnologia, né? Nos permitindo aí esse contato, não sei se mais direto, mas pelo menos mais palpável, né, com os espíritos. Obrigado, Gustavo. Então nós temos uma pergunta aqui no YouTube de Roseli a respeito de mediunidade, Gustavo. E ela pergunta um assunto muito interessante relativamente a esse tópico. Como é que nós podemos desenvolver de uma maneira correta a mediunidade? Como podemos educar a nossa mediunidade para que ela seja produtiva? Ótima pergunta. O tema da mediunidade é um tema muito sensível, né? Sobretudo quando nós vamos falando aí de mediunidades bastante ostensivas, porque a gente começa a tocar num tema que afeta a vida inteiramente da pessoa, né? Vamos dizer assim, a mediunidade. Ninguém é médium só dentro do centro espírita, né? Então, o processo de desenvolvimento e o processo de educação mediúnica não é tão somente para que o fenômeno se produza através daquela pessoa, mas para que a mediunidade, enquanto um instrumento de evolução e aprimoramento espiritual, cumpra o seu papel naquele ser, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, quando a gente pensa desenvolver a mediunidade, as pessoas pensam em ir para uma reunião mediúnica, né, dar as comunicações ou trabalhar ali evidência, audiência, enfim, seja lá qual for o tipo de mediunidade, e acha que desenvolver mediunidade é isso ou apenas isso. E é isso também, né? Ter um grupo mediúnico no qual possa ser parte, né, como um membro ali a contribuir com o grupo, é também um meio de educar e desenvolver a mediunidade. Mas não só, né, não só isso, e eu diria que esse também não seria o primeiro ponto, ou o primeiro passo. Acho que, antes de tudo, é preciso entender a mediunidade não como um presente dado como reconhecimento de uma conquista. É antes uma tarefa atribuída a alguém que muito necessita daquela tarefa, daquele trabalho. Porque a mediunidade não é um prêmio, não é um reconhecimento. A mediunidade é um dos meios que o espírito tem de reajustar o seu passado e construir um novo destino. Dito isso, a gente percebe que a melhor maneira de se desenvolver a mediunidade é estudando muito, porque falávamos aí dos temas da obsessão, né? Kardec vai dedicar vários capítulos no Livro dos Médiuns para falar da obsessão, porque não é que não é só médium ostensivo é obsediado, mas o médium ostensivo sente mais, né? Ele é mais sensível às influências, então ele sente mais forte, vamos dizer assim. Então, estudar muito. Perceber que tem pessoas que sabem mais, tem pessoas que são capazes de orientar, buscar uma orientação, né, numa casa espírita, se for possível, porque a gente sabe que a mediunidade não é apenas em espíritas, né?
Então, muitos vão enfrentar esse problema de buscar uma casa espírita, mas se for possível, busque uma orientação num centro espírita, se vincule a grupos de estudo e trabalho, e muito trabalho. Eu me lembro de uma frasezinha atribuída ao Chico, em que ele dizia assim: muitas pessoas querem desenvolver a psicografia, querem desenvolver a psicofonia, a evidência, mas não querem desenvolver a disciplina, não querem desenvolver o trabalho de ajudar a casa espírita na limpeza, na manutenção, enfim, não querem trabalhar, querem o fenômeno. E por isso reforcei no início que mediunidade é instrumento de evolução, não é prêmio, porque não veio reconhecer os grandes, veio edificar espíritos, veio edificar corações que, como diz Emmanuel, na maioria dos casos, são espíritos falidos de outras encarnações. Por isso, se buscamos a mediunidade por causa do fenômeno, estamos dizendo o que nos chama mais atenção: o fenômeno. Mas se buscamos a mediunidade com vontade de trabalhar, o fenômeno é uma mera consequência. Por isso, desenvolver e educar mediunidade passa sim por outros trabalhos, por todos os outros trabalhos que não são necessariamente fenomênicos, mas ajudam a sua transformação pessoal, porque esse é o grande objetivo inicial, né? Esse é o grande objetivo que nos traz aqui. Me lembro de uma fala do Divaldo, que eu acho que ele foi muito, muito inspirado, né, como sempre, mas que pessoas perguntavam para ele: qual é a minha missão? Qual é a minha tarefa? E ele respondeu: amar. E eu faço ideia a frustração da pessoa, né? Porque talvez esperasse aí, não, a sua missão é ajudar muitas pessoas, né? Um grande médium, um grande palestrante, enfim. E ele foi no cerne da questão. Nossa missão é amar. Por isso o médium é convidado a estudar, é convidado a trabalhar no bem, porque nós não estamos aqui atrás de fenômeno. Nós estamos aqui atrás de transformação pessoal. A mediunidade, vamos dizer, da reunião mediúnica é um caminho, mas o médium precisa trabalhar todas as suas questões interiores, como todos nós, né? Muito bem, muito obrigado, Gustavo. Eu diria, em relação a esse assunto sobre mediunidade, me lembrando, recordando de Divaldo, o Divaldo tinha uma mediunidade espetacular. Eu diria que os dons mediúnicos dele, muitos de nós desconhecemos, mas ele tinha uma mediunidade assim, realmente na parte fenomênica fantástica, que seria desnecessário aqui eu citar casos de mediunidade do Divaldo, né? Mas qual era o preço dessa mediunidade? Eu diria que muito poucas pessoas teriam de condições de pagar o preço que ele pagou pela mediunidade dele. Eu particularmente diria que não teria a mínima condição, né? E é muito bonito ter aquilo que ele tinha, mas o preço que ele pagou, muitos poucos no mundo teriam condições de pagar o preço que ele pagou, né? As dores, o sofrimento, as angústias, né? As calúnias, as difamações, realmente é um preço altíssimo. A mediunidade daquele que late, dele, do Chico, do Eurípides Barçanufo e outros grandes médiuns, né? O preço é muito alto, meus irmãos, né? A mediunidade é realmente ela é redentora, mas quando o espírito se predispõe ao serviço. Agora ela aprisiona quando não cumpre o dever que tem, né? Bem como uma tarefa específica programada no mundo espiritual, existe um grande investimento. Esses grandes médiuns recebem um grande investimento. As obras de Manuel Filomeno de Miranda, principalmente o livro Temas da Vida e da Morte, no capítulo número 1, que fala de reencarnação, dá alguns exemplos. O mundo espiritual faz um investimento muito grande. Então veja, a benfeitora Joana de Ângeles, ela fez um investimento muito grande no Divaldo Franco. Ela acreditou nele, investiu nele, não somente ela, como uma equipe. Quando a gente fala os espíritos se comunicaram para o Divaldo Franco, essa equipe toda foi preparada por Joana de Ângeles para se comunicar através de Divaldo Franco.
Imagine o investimento que ela, a benfeitora, fez para que determinado espírito viesse se comunicasse por Divaldo. Ela preparou o Manuel Filomeno de Miranda, ela preparou o Manuel Vieira de Carvalho, ela preparou a Amélia Rodrigues e tantos outros espíritos que fizeram a psicografia através do Divaldo. Foi um investimento. Quantos espíritos estavam nessa equipe? Quantos? Né? Então, se o médium vem com uma tarefa deste quilate, o preço é muito alto, muito alto. A quem mais for dado, mais será exigido. Ele foi exigido ao máximo, em todos os contextos das emoções físicas e das emoções da alma dele. Então a mediunidade, naquele teor de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de Eurípides Barçanufo, Ivone Amaral Pereira, Zilda Gama, meus irmãos, é algo muito excepcional, né? E realmente ela necessita ser disciplinada, trabalhada. E vocês pensem, será que a mediunidade do Divaldo é de uma encarnação? Isso tem séculos, milênios de trabalho para atingir aquele ápice que o Chico Xavier teve e que Divaldo Franco tiveram. São reencarnações que vêm lhes 2.000, 3.000 anos, trabalhando continuamente, reencarnação após reencarnação, para ter aquela sensibilidade, aquela afinidade. Veja, o Divaldo psicografou durante 10 anos com a benfeitora Joana de Anjos, ela ensinando, mecanizando a mão dele na psicografia, mecanizando a mão. Depois de 10 anos, ele perguntou o que é que fazia com as psicografias. Ela disse: você pega tudo e queime. Foi tão treino. Nós treinamos 10 anos. Vamos começar agora. Ele pegou um baú que tinha cheio de psicografia, botou tudo no fogo. Não ficou com nada. E começou de novo. Para mecanizar a mão. Para o pensamento dela vir entrar na mente do médium, passar pela mente do médium e sofrer o mínimo, a mínima influência e ir para a mão dele. O pensamento dela, sem a influência dele. Porque toda a ideia do espírito passa pela mente do médium. Então você tem que neutralizar a sua mente para que venha 100%, e que não dá para ser 100%, porque vai passar por um meio, é como a luz passando no meio, ela vai sofrer a influência do meio, né? Mas aquela mediunidade da psicografia do Divaldo é algo excepcional, né? As psicografias que ele fez, especular em outros idiomas, como é que você consegue isso? É muito treinamento, muito tempo, muitas reencarnações para atingir aquele nível ali, né? Então aqueles que são médiums têm que ter uma disciplina, não é disciplina da hora da reunião, como nos disse o Gustavo, como nós lemos na literatura, é uma disciplina diária, né? É médium diariamente, nas 24 horas por dia.